Hebreus 4, versículo 12. Diga assim comigo: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga comigo: e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Diga comigo: ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. Repita comigo: e julga os pensamentos e intenções do coração. Se eu der sequência, vai dizer assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Diga comigo: tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Mas nós vamos parar no primeiro versículo. Eu quero, olha, por favor, essa palavra é muito forte para você deixar que ela passe. Essa palavra pode ser um divisor de águas na sua vida. Pode ser um grande divisor de águas na sua vida. Então eu quero que você coloque o teu espírito aqui e preste atenção no que nós vamos falar. Deixa eu só ler em outra tradução também, que diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é para discernir, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Pode sentar os obreiros, por favor. Vou pegar duas partes agora, que é a parte final do versículo, que é a parte que eu quero que você entenda. Diz assim: ela penetra até o ponto, diga comigo, de dividir a alma, centro das emoções. Certo? Alma, centro das emoções. Espírito, razão. Alma, centro das emoções. Espírito, razão. E julga os pensamentos e intenções do coração. Qual é o grande problema? Observe que o porquê nós temos que trabalhar e viver segundo a palavra. Por quê? Porque nós não falamos agora alma, centro do quê? Das emoções. Se você é uma pessoa que é movido pelas emoções, você vai tomar uma atitude errada atrás da outra.
Porque o que fala mais alto? As emoções. Você pode tomar decisões num momento de alegria, de euforia, e tomar uma decisão errada. Você pode tomar uma decisão no momento de tristeza, movido pelas emoções, e tomar uma atitude ainda mais errada. Por isso, o que a Bíblia nos ensina? A separar. Por isso que nós vivemos pela palavra. Tem que haver uma divisão. Porque se eu sou uma pessoa movida pelas emoções, as emoções é assim, ó. É mais ou menos assim, ó. Quem é movido pelas emoções, ele acorda de uma forma pela manhã e ele dorme de outra. Ele acorda pela manhã querendo algo, quando é à tarde ele não quer mais. Ele acorda pela manhã gostando, amando algo, e quando é à tarde ele está detestando. Ele quer tanto algo, de repente, daqui a pouco ele já não quer mais. Por quê? As emoções, elas vivem, elas o dominam. Ele é dominado pelas emoções. As suas atitudes é a base de emoção. E olha o que eu disse, emoções, ele pode estar no momento bom e pode estar no momento ruim. Você toma atitudes erradas no momento bom e pode tomar atitudes erradas no momento ruim. E por isso nós temos que aprender a ser guiados pela palavra, porque a palavra não erra. A palavra nos dá condições de discernir. Olha o que eu estou dizendo, ó. A palavra nos dá condições de discernir os pensamentos. Se aquele pensamento está correto ou não está correto aos olhos de Deus. Se aquele sentimento está correto ou não está correto aos olhos de Deus. A palavra nos dá essa capacidade de discernir pensamentos e sentimentos, de julgar pensamentos e sentimentos, porque, olha o que diz, olha o que nós dizemos, julgar pensamentos e sentimentos, julgar, eles precisam ser julgados. Nós não falamos agora recentemente, não está lá na palavra da ceia, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados e condenados com o mundo. Amém, pessoal? Amém, gente? Então, eu não posso ser, você não pode ser uma pessoa movido pelas emoções. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós vivemos, quando nós praticamos a palavra, nós temos condições, nós temos discernimento para entender ou discernir se esse pensamento, se esse sentimento, ele está correto ou não está correto. Se essa atitude que eu estou pensando em tomar, ela está correta ou não está correta. Porque é assim, se você viver pelas emoções, é mais ou menos assim, ó. Você quer casar, tem gente que é assim, às vezes tem gente que quer casar, ele casa, ele quer separar. Tem gente que quer tanto uma casa, morar numa casa legal, ele conquista a casa, daqui a pouco ele está insatisfeito com a casa. Ele não está feliz com a casa, porque tudo tem os seus problemas, tudo tem os seus prós e contras. Tem gente que quer tanto um filho, o filho vem, daqui a pouco ele está reclamando. Eu não disse outro dia alguém chegou assim e falou assim para mim: bispo, mas a gente é muito complicado, né? Eu falei: nós somos, mas temos que trabalhar para descomplicar. Ele falou: você quer ver como é que a gente é complicado? Outro dia eu estava chegando em casa e estava asfaltando a rua da minha casa. Estava asfaltando a rua da minha casa e estava tudo interditado, cheio de placa. E aí eu olhei e falei assim: mas que coisa, né? Por que não faz isso outra hora?
Por que não faz isso à noite? Vai fazer durante o dia, atrapalhar o trânsito, atrapalhar o movimento? Passou. Outro dia ele chegou, estava à noite. Ele falou, mas tem um dia inteiro para fazer, vem fazer agora à noite aqui? Ele mesmo dizendo, ele falou, bispo, aí é que você cai a ficha, o tanto que você é emocional, o tanto que você é complicado, que você nunca está satisfeito com nada, você tem sempre aquele hábito de querer reclamar. Amém, pessoal? Alma, centro das emoções, espírito, razão. A palavra, ela tem o poder de penetrar e dividir alma de espírito, emoção de razão. Entendeu ou não? Por quê? Porque quantas pessoas tomam uma atitude errada no momento de emoção? Quantas pessoas jogam tudo para o alto no momento de emoção? Isso nós podemos falar de uma forma geral, pode ser um relacionamento, de repente julga por um momento, joga fora, ou de repente se deixa levar por um relacionamento que não era para ser e entra no relacionamento, ou outras vezes ele está num trabalho, ele tem um negócio, ele vive um momento de pressão, naquele momento de pressão, ele vai pela emoção e pensa em jogar tudo por alto e joga fora. E a vida vai passando. E se nós vivemos tomando decisões à base de emoção, o que vai acontecer? Os anos vão passando, e eu não saio do fracasso, eu não saio da humilhação, eu não chego aonde eu sonho, eu não chego aonde eu almejo. Por quê? Porque todas as minhas decisões é a base de emoção. Alma, emoção. Espírito, razão. A palavra, ela que penetra e divide alma de espírito, razão de emoção. Bispo, e o meu coração? E o meu coração? E o coração? É importante tomar decisões pelo coração? Sim ou não? Vamos ler? Eu não ia ler isso agora, mas vou. Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9. Versículo 9. Diz assim, ó. Diga comigo, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração é o quê? Por isso que eu não tomo decisões pela emoção ou pelo coração. Por isso nós buscamos discernir o que está de acordo com a palavra. O que a Bíblia me orienta. O que a palavra de Deus me orienta. É em cima disso que eu preciso tomar minhas decisões. Porque se eu tomo as minhas decisões pelas emoções, eu vou viver tomando decisões erradas e pegando sofrimento com as minhas próprias mãos. Por quê? Porque as emoções faz com que muitas vezes falamos o que não devemos falar. Fazemos o que não devemos fazer. Que tomemos atitudes precipitadas, uma atrás da outra. Que saímos de uma direção que não éramos para sair. Entende o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Amém, pessoal? Entende mesmo, gente? Por favor.
Eu posso pegar na Bíblia, vou ler um texto agora e depois vou citar outro, tá? Vou ler um e vou citar outro, porque o outro necessitaria muito tempo para ler. Vem para Gênesis 16, 6 a 9. Gênesis 16. Gênesis 16, 6 a 9. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Diga comigo, esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto da fonte. Sabe por que o que aconteceu? Na verdade, Agar provocou Sara. Provocou. Ela se aproveitou de uma situação, de uma fragilidade, de um momento que Sara estava vivendo, e ela começou com provocação. E aí o que aconteceu? Ela era serva. Abraão falou: a serva é tua. A serva é tua, então faça o que você achar melhor. Aí Sara pegou para valer. Pegou para valer, aí o que aconteceu? Ela fugiu, maltratou Agar, fugiu. Aí diz assim: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: diga comigo, estou fugindo. Diga comigo, estou fugindo. Diga comigo mais uma vez, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Você sabia que tem pessoas, eu vou mostrar outro texto daqui a pouco, tem pessoas que quando pressionadas fogem? Sempre que pressionadas fogem, tem um espírito da fuga. Sempre que enfrenta uma situação, uma pressão, foge. E isso é ruim, isso é mal. Porque sempre que se você sempre que for confrontado ou pressionado numa situação, você pensar em fugir, infelizmente vai viver fugindo. E olha o que eu quero dizer, hein? Eu poderia pegar isso aqui e dizer assim, está sofrendo uma pressão no relacionamento, quer fugir? Está sofrendo uma pressão no trabalho, quer fugir? É fuga. Está vivendo uma outra situação em alguma outra área da sua vida, quer fugir? Fugir. Está insatisfeito com alguém ou está insatisfeito em algum lugar, vai fugir. É o espírito de fuga. Espírito de fuga. Aí o que acontece? Você pode passar a vida inteira fugindo. Porque não é fugindo. Olha o que o anjo, e esse anjo em maiúsculo representa o próprio Senhor. Olha o que o anjo disse a ela: de onde você vem, para onde você vai? Eu estou fugindo da minha senhora. Volte a ela agora e se sujeite. Sujeite-se a ela, e enfrenta a situação. E sabe o que veio na sequência? Uma grande promessa. Se ela se sujeitasse, se ela fizesse aquilo. Olha aí na sequência, tem uma grande promessa na sequência. Mas se ela seguisse aquele caminho, continuasse fugindo, Deus não teria feito a promessa e não teria cumprido a promessa. Amém, pessoal? Mas ela poderia ter dito assim: mas ela me maltratou, volte e sujeite-se a ela.
Não, mas ela que me fez mal. Volte-se, sujeite-se a ela. Volte e se submeta ao que você tem que se submeter. Amém, pessoal? Ela poderia ter batido no peito e dito assim: isso eu não vou fazer. Problema dela. Isso eu não vou me sujeitar. Problema dela. Entende o que eu quero dizer ou não? Você pode dizer isso: isso eu não me sujeito. Isso é uma questão sua, uma escolha sua. Mas a promessa veio, e o cumprimento da promessa veio da palavra, dela ficar com a palavra veio para ela: volte e se sujeite a ela. E ela escolheu obedecer. Ela escolheu ficar com a palavra, ela escolheu não ficar com a emoção, que prevalecesse a sua emoção, ou que prevalecesse o seu orgulho. Ela ficou com a palavra, e na sequência veio uma grande promessa, e essa promessa pode ser cumprida em função dessa atitude. Quem lembra da palavra, da passagem de Jonas? Então, peraí, deixa eu melhorar. Quem lembra da passagem do homem que foi parar no ventre da baleia? Por favor, levanta a mão, por favor. Melhorou, tá vendo? Você conhece ele como o homem que foi engolido pela baleia. Você conhece ele pelo homem que foi parar no ventre, e que ele descreve assim: fui parar no ventre do inferno. No ventre do inferno. Sabe por quê? Sabe por quê? Um dos homens mais emocionais da Bíblia. Se você estudar a história, você vai ver que homem emocional. Deus manda ele ir numa direção, ele tomado por pura emoção, emocionalismo, ele resolve fugir. Espírito do quê? Ele resolveu fugir. Entrou, comprou uma passagem, entrou num barco e foi para uma direção completamente oposta àquela que Deus havia determinado. Ele foi na direção completamente oposta. O navio em que ele estava foi surpreendido por uma tempestade absurda. O navio estava prestes a afundar, todo mundo desesperado, já buscando qual era a razão daquela situação, por que aquela situação, por que aquela tempestade tão violenta que estava prestes a afundar o barco. Aí Jonas falou: sou eu, me joga no mar que a tempestade vai cessar. Jogaram ele no mar. O Senhor, por misericórdia, enviou um grande peixe que o engoliu. E posso lhe garantir que não tinha escola lá dentro. Posso lhe garantir que não tinha escola lá dentro. Porque ele diz assim: do ventre do inferno eu clamei. Ele viu a morte. Ele, das entranhas do inferno eu gritei, eu clamei ao Senhor. E a misericórdia de Deus fez com que o peixe fosse e o vomitasse na praia. Ele voltou, devia ter ficado com a palavra, deveria ter ficado com a palavra, não precisava ter ido para o ventre do inferno, não precisava ter ido para o ventre da baleia. Voltou e fez o que Deus havia mandado ele fazer, e foi uma bênção, foi um sucesso. Foi uma bênção, foi um sucesso. Amém, pessoal? Alma, emoção, ou emoções, espírito, razão. A palavra é que tem o poder de dividir, fazer com que você julgue pensamentos e sentimentos. A palavra. Imagine o que acontece na vida da gente. O que traz tanto sofrimento não são nossas escolhas? Sim ou não? Sim ou não? São as nossas escolhas. Se nós ficamos com a palavra, nós minimizamos os erros. Se nós ficamos com a palavra, nós vamos acertar mais. Nós vamos ter condições de discernir: espera aí, esse sentimento
esse sentimento, não, esse sentimento não vou aceitar ele. Não vou aceitar e não vou agir movido por essa emoção, por esse sentimento. Não, esses pensamentos não são de Deus. Não, porque você se torna apto para julgar pensamentos e sentimentos. Amém? Você se torna apto para julgar pensamentos e sentimentos. Porque eu não posso confiar, eu preciso ter cuidado. Quantos de vocês já tomou uma decisão que se arrependeu tremendamente da decisão que tomou? É verdade ou não é? Sim ou não? Então, eu não posso tomar as decisões à base de emoção. Porque se eu viver à base de emoção, eu vou viver tomando atitudes e decisões que vai me trazer sofrimento, que vai me causar dor. Porque eu aposto, dependendo do meu nível emocional, eu posso acordar bem e deitar mal. Eu não tenho aquele espírito que nós falamos a semana passada, o espírito estável. Eu posso querer tanto algo agora e daqui a pouco estar detestando esse algo. Eu posso querer tanto algo agora e daqui a pouco... Outro dia eu atendi uma pessoa com o grande sonho dela, o maior sonho da vida dela era uma casa num determinado condomínio. Ela foi abençoada e conquistou a casa. O que aconteceu com ela? As emoções tomou conta, uma coisa maligna, hein? Ela não estava suportando a casa. Isso é normal? Sim ou não? Inclusive isso é maligno. Isso é maligno. Por isso que eu preciso ter cuidado. Enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Eu não tomo decisões pelo coração. Eu não tomo decisões pelo que eu tenho vontade ou não tenho vontade. Eu tomo decisões pelo que eu sei que é correto, pelo que eu sei que é certo. Porque se eu tomo decisões pelo coração, ele é enganoso, mais do que todas as coisas. Ele vai me trazer prejuízo. Se eu tomo decisões à base de emoções, eu vou pegar com as minhas mãos dor, sofrimento. Porque eu posso estar tomando uma decisão precipitada, eu posso estar no espírito de fuga, eu posso estar na direção errada. E na direção que vai me levar ao ventre da baleia. Por isso, nós ficamos com a palavra. A palavra nos dá condições de julgar pensamentos e sentimentos. Discernir o que eu devo ou o que eu não devo fazer. Quem está entendendo? Por favor. Esse é um ponto importante que você entenda. Volto a dizer, não sei quanto a você. Hoje eu falava por um grupo que estava comigo hoje. Eu dizia assim, graças a Deus, depois que eu aprendi a viver pela palavra, eu tenho tido mais acertos do que erros. Todos nós erramos. Mas graças a Deus, eu tenho tido muito mais acertos. Sabe por quê? Eu falava assim para eles, ó. Eu dizia assim para ele. Eu aprendi que quando eu participo de uma reunião, naquela reunião, eu já saio decidido e sei tudo que eu vou fazer. Os pontos que eu vou trabalhar. O que eu tenho que eliminar. O que eu tenho que trabalhar na minha vida. O que eu preciso fazer e o que eu não tenho que fazer. Eu já começo a colocar em prática naquela. Porque a reunião que vem, a próxima reunião, ela tem que somar em coisas novas na minha vida. Já tem que somar e chegar como coisas novas. Porque senão eu posso adquirir aquele hábito de ouvir e só ouvir. E me tornar simplesmente um ouvinte. Mas eu preciso de resultados.
Eu preciso de resultados. Eu preciso de resultados. Eu quero acertar, eu quero ser feliz, eu quero ser bem-sucedido. Eu quero ser uma pessoa sábia, eu quero ser uma pessoa com discernimento. Eu não quero ser movido pelas emoções, porque senão eu acordo bem e vou dormir mal. Eu acordo querendo algo e vou dormir detestando esse algo. Eu quero tanto algo agora, daqui a pouco eu estou abrindo mão de algo que seria uma bênção na minha vida. Ou estarei pegando algo que será uma maldição na minha vida, pela maldita emoção. Por isso, a palavra é viva. Diga comigo, a palavra é viva e eficaz. Coloca isso dentro de você. A palavra, ela tem o poder, ela penetra. Ela é mais penetrante que uma faca com uma espada de 2 gumes. Ela penetra na divisa da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ela julga intenções do coração, pensamentos, sentimentos. A palavra divide. Ela nos dá condições de dividir emoção de razão. Você consegue entender, pessoal? Por favor. Consegue entender? Amém? Isso tem que acontecer. Sabe por quê? Porque se essa divisa não for, se ela não acontecer, se você não colocar isso em prática, você vai, as suas palavras vão te trazer prejuízo, as tuas escolhas vão te trazer prejuízo, as tuas decisões vão lhe trazer prejuízo, porque quando as tuas emoções estiverem afloradas, você vai falar tudo que não deve falar, ou você vai fazer tudo que não deve fazer, vai tomar todas as decisões que não devem tomar. Por isso, as decisões, eu preciso ter cuidado, como a bispa disse outro dia aqui, eu preciso ter cuidado com as emoções no momento de alegria, que eu posso tomar uma decisão errada, e preciso cuidar numa decisão no momento de tristeza, no momento que eu não estou tão bem. Por isso, eu tenho que ser dirigido, guiado pela palavra. Hoje me mandaram uma mensagem, tem alguém que entrou no meu Face hoje ou não? Tem alguém aqui que entrou? Viu? Hoje me mandaram uma mensagem que eu falei sobre isso outro dia. Que coisa bacana, né? Tá lá, me mandaram, eu até fazia tempo que eu queria saber onde estava isso. Eu postei uma mensagem que me enviaram, mostrando falando a respeito do mundo corporativo, do mundo dos negócios. E sempre no mundo dos negócios tem aqueles que são chamados de gurus, né? Que são os sábios do mercado, que eles preveem o futuro no mercado. Amém? Aí falou um nome de um guru do mercado financeiro, e foi feita uma entrevista com ele, e começou a fazer algumas perguntas. E quando eu comecei a ouvir, eu já comecei a identificar, né? Eu falei, as perguntas que faziam sobre o mundo dos negócios, ele respondia, mas ele respondia à luz da palavra. Só que não falava. Não falava. Ele respondia com versículos do livro de Eclesiastes. E no final de tudo, quando ele encerrou, então ele disse que aquele nome era um nome fictício, que esse guru não existe, mas se ele falasse antes, de repente ninguém pararia para ouvir. E toda aquelas coisas lindas que ele falou ali foi extraído do livro de Eclesiastes, da Bíblia Sagrada. Então, é assim, nós temos condições, através da Bíblia, de sermos pessoas extremamente bem-sucedidas em todas as áreas da nossa vida.
Todas as áreas. Extremamente bem-sucedidas, mas guiados por ela. Dirigidos por ela. Adquirindo essa capacidade de julgar pensamentos e sentimentos. Opa, não vou fazer isso agora porque esse sentimento emocional, não vou agir assim agora. Não vou falar isso agora, não vou porque se eu falar eu estou movido pela emoção. Não aceito esse pensamento. Não aceito esse pensamento, não aceito. Não vou seguir nessa direção. Não vou seguir nessa direção porque essa direção não é para mim, essa direção não é boa para mim. Entendeu? Agar, para onde você vai? De onde você veio? Para onde você vai? Eu estou fugindo. Volte e sujeite-se a ela. Volte e se submeta ao que você tem que submeter. Volte. Não é uma coisa fácil de fazer. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Mas aí está a divisão. Aí está a diferença entre aqueles que estão lá em cima para aqueles que estão lá embaixo. Aí está a divisão, a diferença daquele que vai subir cada vez mais para aquele que vai descer cada vez mais. Porque tem gente que diz assim: a isso eu não me submeto. Eu não volto e não me submeto. E não é uma atitude inteligente. Cuidado com o espírito da fuga. Cuidado com o espírito da fuga. E todas as vezes que você perceber que o espírito de fuga está querendo tomar conta, combata ele. Porque o espírito da fuga vai fazer com que você não enfrente o que você tem que enfrentar. Entendeu o que eu quis dizer ou não? O espírito da fuga vai fazer com que você não enfrente, que você fuja daquilo que você tem que enfrentar. E se você fugir, você vai viver fugindo. Ele vai te perseguir continuamente. E muitas vezes enfrentar ou se submeter ao que você tem que se submeter, ou enfrentar o que você tem que enfrentar, não é uma coisa fácil. Mas aí está a diferença dos vitoriosos, dos vencedores, para os que têm fracassado. Amém, pessoal? Fiquem em pé, por favor.